Milhares de pessoas em um estádio fizeram ofensas racistas ao jogador Vinícius Júnior. A Espanha é mesmo racista? Vamos conversar sobre os tipos de ofensas, seu impacto para as pessoas e como evitar que seus filhos sejam racistas. Oi pessoal, sou o Dr. Matheus e eu fiquei impressionado com o vídeo em que a torcida, no estádio cheio, chama o jogador Vinícius Júnior de macaco. Quando eu vi isso, na hora eu pensei, cara, o que é isso? Não é possível uma situação dessa. Sinceramente, pessoal, se fosse aqui no Brasil, eu não imagino que uma situação dessa aconteceria. Uma situação com o estádio cheio, com tanto de gente que possivelmente iria retalhar quem fosse racista. E aí, cara, aqui, sinceramente, eu acho que esse tipo de situação costuma ser mais velado ou em situações mais privadas. Teve uma vez que eu presenciei uma situação de racismo em local público. Eu trabalhava numa UPA. E lá tinha uma paciente idosa e quando a enfermeira, que era uma enfermeira negra, foi aplicar uma medicação nela, ela começou a ser racista pra caramba, falar: sai daqui, não quero você, sua negra, sai daqui, sua Isabel Filardes, sua Camila Pitanga. Essas foram as ofensas dela. Aí, todo mundo lá, os outros pacientes mesmo, começaram a falar: pô, o que você tá falando, mulher? Você tá sendo racista. Enfim, foi uma situação um pouco diferente, porque essa mulher era idosa e as pessoas lá entenderam que ela possivelmente estava doente e que talvez a situação de doença até estava afetando a compreensão dela da situação. Mas apesar disso, um tanto de gente levantou para defender a enfermeira, né, com razão. E aqui, eu imagino que se fosse num estádio isso não aconteceria, né? Em outras situações que eu já vi gente fazendo coisa errada em estádio de um jeito público, a torcida, né, sabe que isso daí pode ter punição e começa a querer chamar a pessoa de vacilão, por exemplo. As pessoas se defendem. Então, eu achei isso muito diferente, né? Uma situação muito bizarra. E numa situação dessa, pessoal, será que aí a gente pode falar que a Espanha é racista? Então, pessoal, antes da gente falar da Espanha, a torcida desse último jogo, que deu toda essa repercussão, é a torcida do Valência. Eu pesquisei e vi que no time atual do Valência tem jogadores negros. Esse também foi um time que jogou o Romário, brasileiro. E um dos maiores goleadores da história desse time é o brasileiro Valdo, um jogador também de pele negra. Então, pessoal, a gente costuma observar o seguinte: quando tem um jogador bom, tanto faz, né? O pessoal não se importa com a origem dele, tom de pele, beleza, ele não serve. E aí, pessoal, quando quer fazer uma ofensa à população espanhola, aí, infelizmente, muitas vezes faz uso do racismo, né? Para ofender, com o objetivo de ofender. A rigor, aqui no Brasil, a gente costuma diferenciar racismo de ofensa racial. Racismo seria uma situação generalizada, seria, por exemplo, falar: não aceitamos negros no nosso time. Isso é uma situação que praticamente, né, não existe, algo nesse nível. O que costuma acontecer é algo mais pontual, inclusive na Europa também, não é? Aí, quando é algo pontual, a gente chama de ofensa racial. Atualmente, aqui no Brasil, ofensa racial tem o equivalente a racismo, considerado a mesma coisa perante a lei. Então, pessoal, vou falar que a população da Espanha é sim culturalmente racista, porque eles aceitam essas ofensas raciais, né? A gente viu que num estádio, tanto nesse do Valência, como em outros que o próprio Vinícius Júnior postou, pessoas do lado aceitam, não fazem nada, né? Ninguém reprime, né? E é feito, poxa, né, naquele estádio, talvez por centenas, milhares de pessoas. E como lidar com ofensas? Pessoal, eu entendo que ofensa é algo extremamente comum e nisso é importante a gente saber lidar, exceto situações de racismo e outros crimes de ódio também. O vídeo do Vinícius Júnior chorando no estádio, e poxa, ele é um cara obviamente forte, que veio de uma família humilde do Rio de Janeiro, já deve ter passado por muita coisa na vida, certamente ouviu muita coisa, mas um estádio com milhares de pessoas fazendo ofensas sobre a sua natureza, que é imutável, sua cor de pele, sua origem racial, que isso significaria ser um ser inferior, isso é algo muito pesado.
Ele sabe que ele é um jogador de destaque mundial, imaginava que as pessoas o aplaudiriam pelo belo futebol que ele tem, mas ele vê o oposto. Isso é pesadíssimo, pessoal. Então, na minha opinião, tirando o racismo e outros crimes de ódio, ofensa aí é sim algo que a gente precisa saber lidar. Então bem, às vezes eu atendo crianças ou adolescentes muitas vezes que lidam com algumas ofensas. Por exemplo, tem gente que é chamado de magrelo. Tem que falar, cara, pô, tem quem goste. Baixinha, tem quem goste também, cara. Chamar de burro, besta, porco, pô, sabe que você não é nada disso. E se isso acontece com você ou com seu filho, né, tem algumas estratégias interessantes. Se estiver acontecendo, por exemplo, um bullying na escola, uma estratégia pode ser ignorar ou até fazer graça de si, porque uma coisa que os agressores querem é incomodar. Se ele percebe que não está incomodando, isso acaba. Ou às vezes pode também ser bom dar o troco. Uma vez eu estava com alunos de faculdade e um disse, bom dia, professor. Aí uma colega, né, na frente dos alunos falou, professor, tá mais para o professor Girafales, o professor Linguiça. E disso eu falei na hora, e você tá mais para o Nhonho. Acabou. Nunca mais teve nada. E como evitar que seu filho seja racista? Pessoal, meu conselho, garanta e incentive que seu filho tenha contato e amizades com pessoas diversas em geral, inclusive pessoas negras. O que gera muitas vezes esse problema é a estranheza por falta de contato, falta de convívio com pessoas diferentes. E sempre que tiver uma situação como a do Vinícius Júnior, aproveite para conversar e conscientizar sobre essa situação. Infelizmente, outras situações dessas vão vir, espero que em menor grau, então aproveite isso para também conversar. E seja um bom exemplo. Mostre que você trata bem qualquer pessoa, independente da origem, da cor de pele, seja pessoas que você conhece, que não conhece, Eventualmente, você mostrando que você também tem boas relações, tem amizades, trata bem, trata de maneira indistinta pessoas diversas, você está sendo um ótimo exemplo. E se tiver outras sugestões, deixa aqui abaixo nos comentários. Se gostou do vídeo, já deixa um like pra gente e nos siga para mais vídeos. Valeu e até o próximo.